Deus? Amém? Amém. Vamos ter alguém querendo ir no banheiro, se incomodado. É tempo de ir ainda. Tem aí, amém? Ninguém? Não pode aqui. Amém? Então vamos lá? Aleluia. Glória ao nome do Senhor, irmão. Irmãos, toda atenção, amém? Porque está baixo, né? Não tem microfone, então a gente vai ter que falar um pouquinho mais alto. Então é importante, assim, que estejamos bem compenetrados, ligados, para eu poder ser ajudado pelos irmãos, né? Nesse momento que é difícil, né? Só pela graça do Senhor. Tá bem? Então eu vou fazer uma oração. O irmão me ajude, me acompanhe e supram aquilo que falta de mim da parte do Senhor, né? Porque eu sou parte do corpo. Nós todos somos o corpo do Senhor, né? E ninguém manifesta nada sozinho. O corpo manifesta, né? E alguém tem a expressão em determinado momento, em determinada hora, mas somos um só corpo aqui. Então precisamos do Espírito de todos os irmãos para contribuir nessa ministração, amém? Nesse compartilhar. Então vou orar ao Senhor. Os irmãos, sabe, irmãos, reforcem com amém, porque quando nós oramos e que ninguém diz amém, parece que os irmãos não estão concordando com a oração, né? Fica em silêncio, parece que alguém não... Então quando a gente diz amém, que a gente está concordando. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos dar amém, né, irmão? Vou orar e os irmãos dêem amém. Porque é tão bom quando alguém ora e os irmãos dizem amém naquela oração. Amém. Sabe, eu tenho percebido que tem poucos amém quando os irmãos oram. E a gente precisa dar amém, porque nós estamos concordando. E a palavra diz que quando nós concordamos, algo acontece. Amém. Se só uma hora e não há concordância, fica faltando alguma coisa, amados irmãos. Então, vamos dar amém na oração dos irmãos. Vamos participar na oração dos irmãos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. É para a glória do Senhor, irmão. Amém. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Amém. Porque nós temos experimentado o teu falar. Amém. Temos experimentado, Senhor, o teu cuidar. Amém. Senhor, o teu dispensar. O teu revelar. Senhor, o teu edificar. Amém. E queremos continuar, Senhor, nessa mesma caminhada, nesse mesmo passo, nessa mesma direção. Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Senhor. A ti toda honra, Senhor, toda glória. Senhor, que seja tudo para o louvor da tua glória, Senhor. Glorifica o teu nome. Fala, edifica a tua igreja, porque o Senhor é que opera em nós, tanto querer como Ele realizar, o efetuar segundo a tua boa vontade, Senhor. E nós contamos com a tua boa vontade, porque nós queremos ser aperfeiçoados na tua palavra, no teu amor, na tua graça, nas tuas misericórdias, para que cresçamos todos segundo a tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse amém. Irmãos, alguém pode conseguir um copinho d'água? Eu já estou com a boca seca. Olha só, amados irmãos, nós vamos compartilhar algo a respeito das festas, né? Não sei se todos os irmãos já ouviram ou leram nas Escrituras, e no Pentateuco fala sobre 7 festas. E hoje eu vou falar sobre uma dessas festas, que vai ser a última festa, a 7ª festa. Nós vamos aqui procurar, com a ajuda do Senhor e com a graça, né? E também com a ajuda dos irmãos, falar sobre as 7 festas, a 7ª festa. E não podemos deixar de falar, de tocar um pouquinho nas 7 festas. Vamos sair lá do início, falando assim, de maneira bem rápida, né? Para remir o tempo. E aí nós podemos trazer aos irmãos essa ligação, né? Todo esse contexto das festas. Para a gente não entrar logo nas 7ª festa, aí pode ser que alguma coisa fique para trás, né? Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, irmãos, é ler 2 passagens das Escrituras. Por quê? Porque essas 2 passagens, elas são fundamentais, porque elas apontam para alguém, né? Na realidade, essas 7 festas,
elas falam de uma pessoa. Então, nós vamos ver no Novo Testamento, primeiro, algo relacionado com essa pessoa, o porquê de todas as coisas, né? E em outra passagem, nós vamos falar o que essas festas representam, para onde que elas apontavam, a quem que elas estavam se referindo. Amém? Então, a primeira passagem está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Eu gostaria da participação dos irmãos, amém? Eu vou aqui citar algumas passagens, os irmãos, vamos ver se vai dar tempo para fazer isso. Os irmãos leem, quero ouvir a voz dos irmãos também, falando os versos, tá? 1 Coríntios, vamos ver se é capítulo 2 mesmo. Capítulo 2. Logo no início do verso, é o verso 1 e o verso 2. Amém? Então nós vamos ler essas passagens. Depois alguém pode abrir aí Colossenses, capítulo 2, 16 e 17. Vamos ler essas duas passagens aí. Vamos confirmar aqui para ver se está certo. Ver se o irmão não se enganou. Colossenses 2. 2. Isso é isso mesmo. Então, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 2, 1 e 2. E alguém aí, algum irmão, encontra essa outra passagem que eu falei e, por gentileza, leia. Colossenses 2, 16 e 17. Então, essas duas passagens vão nos orientar, vão nos ajudar a que nós possamos ter um propósito aonde nós estamos partindo e aonde nós queremos chegar. Estou saindo um pouco daqui, né? Não tem problema não, né? Amém, irmãos? Então vamos fazer isso, vamos começar aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios. Diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Amém? Então essa passagem aqui, o que ela está se nos apresentando, nos trazendo, amados irmãos? Mostrando o seguinte: ele decidiu que apresentar aos Coríntios nenhuma sabedoria humana, nada para poder alegrar uma dos irmãos, nem trazer algo que recreasse os irmãos, mas duas coisas fundamentais que são a base de todas as Escrituras, irmãos: Jesus Cristo e esse crucificado. O que significa isso? A sua pessoa e a sua obra. Sião, como o irmão Jadinho trouxe para nós aqui logo no primeiro compartilhar, né? Quando ele abriu a primeira reunião. Então, irmãos, nós já entramos com esse assunto. Nada, então aqui é a mesma coisa, irmãos. Tudo que nós fizemos aqui, todo o compartilhar do irmão Douglas, do irmão Pedro e agora também aqui conosco, nada nós queremos falar aos irmãos, a não ser Cristo e este crucificado. Porque isso, irmãos, é a origem de tudo. Cristo, a sua pessoa maravilhosa, santa, gloriosa, Deus feito homem, excelso, sublime, puro, glorioso, majestoso. E a sua obra, que ele foi levado à cruz. Então, esses dois aspectos, esses dois assuntos se completam para que tudo se manifeste para a salvação daqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua pessoa e pela sua obra gloriosa. E é nesse contexto, tomando por base essa realidade espiritual, nós vamos ter o nosso compartilhar, amém? Agora, Colossenses capítulo 2, 16, 17, por quê? Porque aí vai nos dar uma visão do que representam essas 7 festas, para quem que elas apontavam, aonde que o Senhor estava querendo chegar e o que ele queria mostrar quando falou para que aquelas festas fossem celebradas, amém? Então vamos ler essa passagem aí, amados irmãos, quem achou? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida,
ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o 16 diz o seguinte: ninguém vos julgue por causa desses rituais, dessas festas, dessas comidas, dessas bebidas. E ele fala especificamente aqui, né? Dias de festa. Dias de festa. Então, apresentam 7 festas, né? Tem festas ali que só tinha um dia, aliás, a maioria delas, né? Era um dia só de celebração. Algumas tinham 7 dias de celebração. A maioria um dia. Então, ninguém vos julgue por causa de quê? Nem de comida, nem de bebida, nem de... por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Por quê? Porque todas essas coisas têm sido o quê, irmão? Sombra. Sombra, irmão. De quê? Sombra de um corpo, né? Está ali o sol e tem algumas sombras ali, estão vendo, irmãos? Alguém não está vendo, mas os que estão aqui estão vendo. Sombra de quê aquilo ali? O sol está sobre a árvore, né? E a árvore está projetando uma sombra. Quando você olha para ali, você só vê a sombra da árvore, né? Mas quando você já tem a árvore, então eu não vou olhar para a sombra. Eu vou olhar para onde? Para a árvore, né? Sair aqui do vídeo. Então eu vou olhar para a árvore, porque na árvore é que tem as flores, né? A árvore tem um fruto, na sombra não aparece nada disso. Não é isso, irmão? Eu não vejo um cajá na sombra. Vejo? Eu vejo a cor de uma planta na sombra? Não, mas quando eu olho para a árvore, eu vejo tudo que ela tem, né? Então é isso que o Senhor estava querendo nos apresentar lá atrás, dizendo o seguinte, irmãos, queridos, isso tudo aí, não fique nessas práticas, guardando esses assuntos. Por quê? Porque isso são sombras, mas o corpo é de quem? De Cristo. Então a realidade está presente, não preciso mais olhar para a sombra. Toda a beleza de Cristo, toda a riqueza de Cristo, tudo que Cristo é e tem e possui, já se manifestou, irmão. Então por isso que ele fala aqui, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Então aquelas 7 festas, elas apontavam para alguém. Eram só sombras, né? Primeira festa, segunda, terceira. Então é nessa visão, olhando dessa forma, que nós vamos tocar em cada aspecto, principalmente da 7ª festa, né? Bom, vamos falar rapidamente a primeira festa. A primeira festa, ela está lá no capítulo 12 de Êxodo. Eu lembro que o Pedro falou no compartilhar dele, que se falou de festa pela primeira vez no capítulo 5 de Êxodo, né? Quando Moisés foi ter lá com o faraó, e ele falou o quê? Deixa meu povo ir para quê? Para me celebrar o quê? Ao Senhor, né? Aonde? No deserto. Então essa era a proposta do Senhor, que eles saíssem do deserto, do Egito. Ao entrarem no deserto, o que eles fariam? Festa ao Senhor. Capítulo 5 de Êxodo, né? E no capítulo 12 de Êxodo, o Senhor ele faz algo tremendo. Por quê? Porque ele muda a contagem do tempo. Até ali o tempo estava sendo contado de uma maneira, irmãos. Né? Tinha várias formas que a Bíblia mostra da contagem do tempo. Antes do rei tal, partido, né? Mas aqui no capítulo 12 de Êxodo, nós vimos lá na frente que tem algumas contagens do tempo, que elas são feitas a partir de determinados reis, né? Mas o Senhor ele estabeleceu uma contagem do tempo. Ele mudou a maneira de contar o tempo. Ele estabeleceu aí nesse capítulo 12 o início da contagem do tempo espiritual do povo de Deus. Amém? Então vamos ler aqui rapidamente o capítulo 12, só para a gente tocar nessa primeira festa, para a gente entender que para se entrar nas realidades de Cristo, para nós podermos entrar naquilo que o Senhor é, o que o Senhor tem que haver um início, um princípio e um começo. Amém? Então vamos lá, amados irmãos. Êxodo 12, só para ver aqui o que o Senhor fala sobre
essa introdução do tempo. Diz logo no verso 1 do capítulo 12. Diz o quê? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, aonde que ele disse isso, irmão? Na terra do Egito. Então é bom a gente prestar bastante atenção nesses aspectos, nesses pontos, porque às vezes a gente lê, foi no Egito que foi falado isso ainda, né? Diz o que? Este vos será o que? O principal ou o princípio dos meses. Então o Senhor está estabelecendo aí o que? Um novo calendário de contagem de tempo. Amém? Esse primeiro mês, que foi estabelecido como mês de Abib ou Nissan, né? Abib e Nissan, que no nosso calendário corresponde a março e abril. É o mês de março e abril junto, porque não começa exatamente no início de março, nem no início de abril. É entre um mês e o outro, na nossa contagem, no nosso calendário. Então lá seria o mês de Abib, chamado também de Nissan. Abib e Nissan a gente costuma falar, né? Então é exatamente isso, esse é o início da contagem do tempo. É importante, para a gente poder entender o contexto, toda a caminhada até chegar na sétima festa. Amém, amados? Amém. Então o Senhor disse isso, este mês vos será o quê? O primeiro, ou o principal, ou o princípio dos meses. E é glorioso isso, irmãos, porque eu estava até vendo com o irmão Jardim, a primeira vez que aparece a palavra princípio, está lá em Gênesis no capítulo 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Fala Bereshit, né? Aqui também fala princípio, mas não é Bereshit, é Rosh, não é isso, Jardim? Cadê o irmão Jardim? Está aí não, né? É Rosh, que quer dizer cabeça, né? Então esse seria a cabeça do tempo, da cabeça do ano, seria esse mês, onde tudo começaria. Mas lá também, nós podemos dizer que no cabeça criou Deus todas as coisas. Então você vê, irmãos, que tudo que é espiritual e que tem, para ter um início, tem que ter esse início em quem? No cabeça. Amém? A criação, tudo que foi criado em Gênesis, foi criado em quem? Que fala no princípio, como se fosse um princípio, mas não, porque lá em Colossenses diz o quê? Que tudo teve início nele, né? No cabeça, foram criadas todas as coisas. Então nós podemos considerar que aquela passagem, aquele no princípio de Gênesis, o Senhor estava criando tudo nele mesmo, né? Porque diz o quê? Todas as coisas foram criadas nele e por meio dele e para ele. E aqui não vai ser diferente. Esse início da contagem do tempo também é no cabeça. Por isso que está aqui princípio como Rosh, que significa cabeça. Início nele. Por quê? Porque como nós lemos lá em Colossenses 2, 16, 17, o que é que diz? Sombra das coisas que haviam de... Mas o corpo é de quem? Então todas essas festas apontam para esse cabeça. Tudo tem origem nele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Então cada aspecto dessas festas apontam para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia é toda homogênea, ela é toda interligada, ela é toda ela em Cristo, desde o início, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 ou 26, diz o quê? Que ele faria o homem à imagem e semelhança dele mesmo, né? De Deus. Mas quem é a imagem e semelhança de Deus? É o seu? Não é o seu filho, irmão? Não é isso? Amém, irmão? Amém. Já estão cansando, não, né? Então, aí, em função disso, todas as coisas têm que ter origem nele. Porque fora dele nada se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então diz isso aqui, essa introdução, é no cabeça. Então na primeira festa, o que acontece? Eles tinham que guardar um cordeiro durante 4 dias, no 10º dia daquele mês, e esse cordeiro ser guardado por 4 dias. E aí no 14º dia, o que seria feito com esse cordeiro, irmãos? Seria imolado.
toda a congregação de Israel tomaria esse cordeiro e imolaria. Por quê? O sangue desse cordeiro deveria ser passado nas vergas das portas e na verga e nos umbrais, para que eles não fossem atacados pelo anjo destruidor. E assim, os primogênitos dos israelitas, dos hebreus, né, dos israelitas, não seriam atingidos por esse ataque mortal que aconteceu com todos os primogênitos do Egito. Então, o primeiro aspecto da primeira festa, o que é a festa da Páscoa, que é o que? A morte do cordeiro. E o que mais? Só a morte do cordeiro? Não, o sangue do cordeiro. Mas tem outra coisa do cordeiro aí também que precisava ser observada, a carne do cordeiro. Então tem o que? A morte do cordeiro, o sangue do cordeiro e a carne do cordeiro. Esses três aspectos, eles fazem parte, é o conjunto que forma a festa da Páscoa. Porque o cordeiro precisava ser morto. Um cordeiro sem defeito, né? Que ele apontava para o Senhor, como diz que é uma sombra de Cristo. E o sangue do cordeiro, porque esse sangue é para o Pai, não era para eles que estavam aonde? Esse sangue seria colocado do lado de fora, né? E não do lado de dentro. E do lado de fora, quem é que poderia ver esse sangue? Só o... Não é isso, irmão? Pode falar, irmão. Só o Pai. Então aquele sangue era para o Pai. Para o Pai ver o sangue, ele diz: passarei ao ver o sangue, passarei direto. Por isso que a Páscoa que significa passover, passar sobre. Então o anjo do Senhor ia passar sobre e não ia atingir quando visse o sangue. Ele não estava olhando para quem estava lá dentro, não. Senão ele ia destruir. Mas ele estava olhando para o sangue do cordeiro que estava ali naquele lugar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem um fato importante que nós não podemos perder de vista isso. Que eles também precisavam pegar o cordeiro agora, se juntar em famílias, levar para dentro das casas e fazer o que com aquele cordeiro, irmão? Comer, depois de ter sido o que? Assado. Bem assado. E eles tinham que o que agora? Comer. Não é isso? Então, hoje, como filhos de Deus, tem muitas pessoas, não, o sangue me purifica, irmãos, mas é o sangue e nos alimentar do cordeiro. Nos reunir para nos alimentar do cordeiro. Ontem eu falei para o irmão Pedro: hoje eu não preciso nem jantar, irmão. Estava sentado ali, parecia que eu tinha comido uma feijoada. Foi de manhã, né? Não precisava nem almoçar hoje. Irmão, estava alimentado. Irmãos, encheu isso aqui com a palavra de Deus, irmão. Foi maravilhoso. Aí, me senti, sinceramente, irmão, alimentado. Por quê? Porque o cordeiro foi dispensado para nós. Amém. A carne do cordeiro foi dada a nós. Amém. A palavra foi dada ricamente para nós. Então, irmãos, aquele que abriu a sua boca, né? Aquele que estava ali com fome e sede, foi saciado, irmão. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. E esse é o objetivo. Eles pegarem essa sangue, a carne do cordeiro, por quê? Porque eles iam sair agora para uma longa jornada. Amém. Uma jornada muito longa. E uma caminhada difícil. Por quê? Era uma caminhada para o meio do deserto. E onde nós estamos hoje aqui, o que a palavra diz? Nós estamos onde? Estamos no Egito? Não. Estamos em Canaã? Não. Estamos aonde? Não pode falar. Isso aqui não é um deserto? Nós não estamos no deserto, amém, irmão? Amém. Estamos no deserto, irmãos. Né? Então, quando nós estamos no Egito, aquele que não creu no Senhor está no Egito ainda, né? Mas quem creu imediatamente é colocado aonde? A caminhar, mas no deserto, porque nós estamos no reino, mas o reino nós ainda estamos no velho homem, então ainda estamos no deserto. E o que nós temos que fazer? O sangue nos purifica. E a carne faz o que, irmão? Nos fortalece. Amém. Nos alimenta, né? Nos fortifica para quê? Para essa longa caminhada. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Então a festa da Páscoa é isso aí, né? O sangue e a carne do cordeiro, comido aqui com ervas amargas. Aliás, o pão, né? Aí vem a festa de quê? Dos pães ázimos. Pães ázimos era o quê? Você comeu um pão sem fermento, mas junto com esse pão tinha a chamada ervas amargas. Nós não podemos esquecer dessas ervas amargas, irmãos. Porque nós temos o prazer de nos alimentarmos da... O que significa esse pão sem fermento?
é a vida humana e santa do Senhor Jesus. Que esse cordeiro não é um cordeiro qualquer, é o cordeiro de Deus, santo e sem defeito. E esse pão ázimo, né, é o pão que vem do céu, o pão para nos alimentar. Esse pão não pode ter fermento, mas como esse cordeiro de Deus, como esse filho de Deus, ele passou pela morte, esse pão também tem ervas amargas. Porque representa o que? A aflição do Filho de Deus. Representa o que o Filho de Deus padeceu. Então nós nos alimentamos do pão que desceu do céu, esse pão sem fermento, mas também de ervas amargas. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que não nos foi dado só o privilégio, né, de crermos em Cristo, mas também o de padecermos por Ele. Amém. Então esse é o pão sem fermento e ervas amargas. Amém. Sempre acompanhando. João, quando tomou o livrinho, o que acontecia com aquele livrinho, né? Na boca era o que de João, esse livrinho? Não era doce como mel? E no seu estômago? Amargo. Não é isso? Então, o amargo hoje vai acompanhar a nossa vida. Né? Vai acompanhar. Nós vamos sofrer, irmãos, mas um sofrimento glorioso. Porque é para a glória de Deus. É para o Senhor nos trabalhar a nossa vida da alma, né? Trabalhar o nosso velho homem, para que isso fique na cruz. E a gente possa, na presença do Senhor, dar glória a Deus. E a nossa vida ser para a glória de Deus. E não viver no velho homem, né? Então, por isso, então o pão sem fermento, e não podia ser achado nada levedado. Nas casas dos irmãos, dos amados lá, nada levedado, nem no pão e nem do lado de fora. Que essa deve ser a vida daquele que criou no Senhor, né? Nem se alimentar de coisa levedada e nem ter nada à sua disposição levedada. Não é isso? Bom, aí depois veio o que? A festa das primícias, que é a terceira festa. A festa das primícias era o quê? Então, só para entender rapidinho, daqui a pouco vamos entrar na sétima festa. Né? Eu não vou falar muito da sétima não, vou tocar em pontos bem resumidos da sétima festa. Não tem ninguém com sono aí não, tem, irmãos? Amém. Então vamos continuar aqui, né? Olha só, a primeira e a segunda festa, elas foram celebradas aonde? A primeira foi logo ali no Egito, né? Foi celebrada ali mesmo, porque foi na meia-noite. O que aconteceu, irmãos? Meia-noite aconteceu algo, né? Passou a meia-noite, o Senhor veio com o destruidor. Então os irmãos tinham que comer a carne do cordeiro e fazer o quê? Cingir os lombos, sandália nos pés e o quê? Cajado na mão. Come apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Sair rápido daquele lugar ali. Sair rapidamente para entrar no desfrute do Senhor, em direção ao desfrute. Então isso é a Páscoa, né? Sair rápido também, né? Cingir. E agora nessa caminhada, porque essas duas festas só foram celebradas. A terceira festa, ela não foi celebrada no deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque a terceira festa, ela envolvia o quê? Envolvia a colheita. Tu já viu alguém plantar alguma coisa no deserto? Israel hoje está plantando no deserto, né? Através da tecnologia. Eles estão criando um lugar verde lá, no deserto. Inclusive estão exportando esse tipo de tecnologia para o mundo. Mas naquela época não, nem podia, porque era um tipo aquilo ali, né? Como é que eles iam plantar no deserto? Não podia. Então a terceira festa, ela só deveria ser celebrada lá em Canaã. É o que? Seria o princípio da colheita, a terceira festa. Só voltando mais um pouquinho, a primeira festa, ela deveria ser celebrada, que o início da contagem do tempo do Senhor espiritual, ela seria feita em que, irmão? Na primavera. Porque no mês de Abib e Nissan, era o início de que? Da primavera. Era o primeiro estação, né? Primeira estação do ano, primavera. E tem uma passagem em Cantares, capítulo 2, que o Salomão está chamando a Sulamita para sair, dizendo: sai, o inverno já passou, olha a primavera, as flores já estão dando fruto, dando flores, né? Frutos já estão crescendo, sai e se manifesta, mostra o teu rosto. E é exatamente isso que aconteceu com o povo do deserto. Eles foram tirados do Egito e foram introduzidos
para uma nova realidade espiritual exatamente na primavera. Bendito seja o nome do Senhor. Em conjunto com aquela passagem do capítulo 2 lá de Cantares. Acho que é 2:2 que está escrito isso. Então tem esses aspectos da festa. Essa terceira festa também foi feita na primavera, no último mês, ainda nesse mês de Abib Nissan, que é o que? A primícia. A primícia, festa das primícias. Não, quem é primícia? Quem é a primícia? Pode falar. Vamos participar. Quem é a primícia? Quem é? Cristo. Cristo não é a primícia? Então, o que tinha que ser feito com o primeiro plantio? Com as primeiras árvores a serem plantadas que fossem dar alimento e fruta. Tinham que ser o quê? Colhidas e apresentadas para quem? Trazidos um molho, né, um mole, e levada para o sacerdote para ele apresentar a Deus. É a primícia. A festa da primícia, que é a terceira festa, era algo que era para ser apresentado a Deus, que era a primícia daquilo que eles estavam plantando, que é Cristo. A primeira coisa, tudo que deve ser apresentado ao Senhor, sempre, tem que ser Cristo. Nós não podemos apresentar nada, irmãos. A nossa comunhão, o nosso ajuntamento, tudo que nós fazemos, ou seja junto, ou seja sozinho, sempre temos que apresentar o que para o Senhor? Cristo. Por que Cristo? Porque... E também porque Ele é o único que agradou a quem? Quem é que o Pai tem todo o seu prazer? Lembra de Caim e Abel, irmão? Caim não apresentou Cristo perante o Senhor, mas Abel apresentou. Qual foi a oferta que foi aceitada? Aquilo subiu como um cheiro suave, né? A oferta de Abel. Por quê? Abel apresentou quem? Cristo. Não foi isso, irmão? Só Cristo que é aceitável ao Pai. Só Cristo que Ele recebe com um aroma agradável e cheiro suave. Só Ele que o Pai, só dele que o Pai se agrada. Por que o Pai se agrada de nós também? Por quê? Porque nós estamos nós não estamos em Cristo? Por isso somos agradáveis ao Pai? Somos. Paulo fala isso aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 2, né? Graças a Deus e que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, né? E manifesta o que em todo lugar? A fragrância do seu conhecimento. Por que diz? Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 2. Porque nós somos para Deus o que? Nós somos. Cristo é que é. Mas nós somos para Deus o que? O bom perfume de quem? Então nós somos para Deus, irmãos. Então nele nós somos agradáveis a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo permeia as cartas dele falando muito em Cristo, né? Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por quê? Porque nele o Pai tem todo o seu prazer. Então a festa das primícias é Cristo sendo oferecido como tudo, como a primeira colheita, como o primeiro aspecto da colheita, Cristo sendo oferecido. Então essa é a terceira festa. Eu não vou ler a passagem aqui, não vou mais citar, eu vou ler mais depois da sétima, tá? Então, você lê Levítico 23, fala das festas, né? Em Deuteronômio capítulo 16, fala das festas. Números 6 também fala das festas. Então depois os irmãos pegam essas passagens e nós vamos ler mais, tocar mais sobre a sétima festa. Vamos para a quarta, né? Senão a gente não vai conseguir chegar na sétima. Amém, amados irmãos? Quarta festa. Qual é a quarta festa? Festa de... Os irmãos lembram? Pentecostes. Festa de Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? Irmão, a festa de Pentecostes tem um aspecto muito interessante. Que quando eu li, eu fiquei meio sem entender, né? Eu falei, poxa, não pode ser esse negócio aqui. Aí eu falei, rapaz, mas é isso mesmo, irmãos. Então a festa de Pentecostes, se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, quando nós vemos a palavra Pentecostes, nós vamos entender, vamos até perceber a festa lá diferente. Porque quando a gente pensa em Pentecostes, o que a gente pensa? O Espírito de Deus sendo derramado, né? Língua como que de fogo, os irmãos falando em língua, e cada um que estava ali entendendo na sua própria língua. Mas lá tinha outras realidades para eles receberem, né?
Então, a festa de Pentecostes, essa era uma festa de peregrinação, né? Ela ocorreu o quê? 50 dias depois da... Irmão, lembra? Era depois da Páscoa, né? 50 dias, por isso que é chamado de Pentecoste, por causa de 50, né? Então, era 40 mais 10, né? 40 mais 10. 40, se nós trouxermos para a época de Cristo, quando o Senhor ressuscitou, quanto tempo ele ficou na terra? 40. Foram 40? Aí ele disse o que para os discípulos? Quando ele foi assunto ao céu, o que ele disse? Lembra, irmãos? E vão para onde? Em Jerusalém, até que... Então nós imaginamos que eles ficaram quantos dias em Jerusalém? Não são 50 dias? 40 o Senhor esteve na terra, né? O Senhor foi assunto ao céu. Quantos dias ficou até o Espírito ser derramado? 10 dias, 50 dias. Se cumprindo o quê? O que foi falado lá no Velho Testamento. Amém? Na festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes também é uma festa de primícia. É esse que é o aspecto, esse que eu queria mais enfatizar na festa de Pentecostes. Que também é uma festa da primícia, mas aí não é mais Cristo como primícia. Quem é essa primícia de Pentecostes? Hein, irmãos? Olha um para o outro. Fala assim, é você. Fala, irmão. Cada um de nós é aquela primícia, irmão. Sabe por quê? Porque lá tem um aspecto muito interessante, irmão. Interessantíssimo, muito rico. Que quando eu li eu falei, como pode isso? Lembra, irmãos, que na festa do pães ázimos, eles podiam comer pão com fermento? Não. Mas lá na festa de Pentecostes, tinha que ser oferecido o quê? Pão levedado. Pão levedado, irmão. 2 pães levedados. Eles preparavam em suas casas esses pães e levavam 2 pães com levedo. Como pode isso? Mas que... Por quê, irmãos? Nós não falamos que somos nós, essa primícia? A Bíblia diz que nós não somos também primícias para Deus. Por que esses 2 pães são levedados? E quem representa esses 2 pães? Representa o povo de Deus, que existe 3 povos na Bíblia. Quem são esses povos? O mundo, o povo de uma maneira geral. Qual outro povo? Fala, irmão, sei que vocês sabem. Os judeus, israelitas, né? E o outro povo? A igreja, irmão. Então só tem 3 povos no mundo? Só 3, só se refere a esses 3 na Bíblia, né? Ao povo do mundo, a nações em geral, ao povo judeu e à igreja. Então esses 2 pães que estão lá na festa de Pentecostes representam quem? É o mundo? Pode ser o mundo? As nações? Não. É quem? Israel e a igreja. Que são constituídos de quê? Esses 2 povos são constituídos de quê? Pessoas já que nunca pecaram? Pecadores, irmãos. No meio dos judeus tem pecadores? Só tem. Na igreja tem pecadores? Só tem. Então esses 2 povos aí, esses 2 pães sem fermentados, eles são primícias para Deus também. Mas aí, irmãos, tem um aspecto tremendo ali. Sabe por quê? Porque junto com esse pão que tinha que ser oferecido a Deus, tinha os sacrifícios. Tinha os sacrifícios. Junto com eles tinham sacrifício de cordeiro, 7 cordeiros, oferta de cereais, oferta de manjares, holocausto. Tudo isso era oferecido junto com esses 2 pães. E aí esses pães podem ser o quê? Aceitos. Se esses pães se apresentam sozinhos, irmão, sem esse sacrifício, o que o Senhor vai fazer? Vai torcer hoje. Mas esses 2 pães, na festa de Pentecostes, e isso é que eu achei mais relevante, irmão, nessa festa, é que havia 2 povos, né? Isso apontava para o futuro, lá para uma realidade que daí iria acontecer, mas que já estava sendo apresentada ali, nesse dia, na festa de Pentecostes, que o Senhor mostrou como sombra. 2 povos apresentados junto com o sacrifício do Cordeiro.
a pessoa de Cristo, o seu sangue, a sua carne, ele como oferta de manjares, ele como oferta de cereais, ele como oblação, né? São sacrifícios agradáveis a Deus, que sobem um cheiro suave. Esses 2 pães também eram apresentados junto com todas essas ofertas, para eles poderem ser aceitos. Então, foi isso que eu toquei na festa de Pentecostes. Amém? Então, hoje nós somos esse povo aqui, irmãos, né? Então, nós vemos que no dia de Pentecostes, quem estavam lá? Tinha pessoas de todo lugar, né? Unidos ali, até de Creta tinha pessoas reunidas ali diante do Senhor. O Senhor já tinha morrido, então eles agora iam receber o quê? O derramar do Espírito Santo sobre eles. Então hoje nós somos esse povo, irmão. Ainda temos o fermento, ainda temos o levedo, que é o pecado, como a palavra de Deus diz, né? Que o velho homem ainda está presente, né? Nós estamos em Cristo, mas ainda levamos isso. Capítulo 7 de Romanos não fala isso? A lei ou aquilo que quero fazer não faço, né? Por quê? Porque nos meus membros habita uma lei, que é contra a lei da minha mente, que me faz sofrer, que me faz de... Paulo chega ao ponto que ele fala o quê? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Mas ele diz logo a seguir, né? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então, graças a Deus por esse sacrifício que vai junto com esses 2 pães e nos torna agradáveis a Deus, e nos torna aceitáveis a Deus, mesmo ainda estando nesse velho homem, nesse corpo que ainda vai ser transformado pelo Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora vem o que, irmãos? A quinta festa. Que quinta festa é essa? A festa das trombetas. A festa das trombetas tem 2 aspectos interessantes. Primeiro, porque ela tem um chofar, que na realidade era a festa em si, mas ela também tem 2 trombetas de prata, que também eram tocadas nessa festa. Olha aí 2 de novo. Olha o 2 de novo aparecendo aí junto. 2 trombetas de prata. E tem um chofar que tinha que ser tocado. Na realidade, na festa da trombeta, o que era tocado era o chofar. A quinta festa. E essas festas elas são divididas em 2 grupos. 4 grupos, né? 4 festas, mais 3 festas. Porque são 7 festas. E na Bíblia, sempre que aparece o 7, aparece o quê? 4 mais 3. 3 mais 4. E não é diferente nessas 7 festas. Então, se os irmãos pegarem as igrejas, né, que João se refere, parecem 7 igrejas. São divididas em 2 grupos, né? 3 festas, 3 igrejas primeiro, 4 igrejas. Aquelas 3 igrejas já não existem mais, né? Hoje, as 4 estão juntas. As 4 juntas. As 3 já foram, elas estavam distintas por isso. É a mesma coisa aí. 4 primeiras festas juntas, porque essas 4 primeiras festas, todas elas eram aonde? Na primavera. Agora, essas 3 últimas festas, elas são no outono. No outono. E o que nós temos no outono? Na última festa, nós vamos tocar sobre isso. O que é o outono? O que acontecia no outono? Então, nós vemos que na primavera, lá na festa das primícias, aconteceu o que? A primeira colheita. Primícia, que primeira colheita. Né? Então nós vamos ver que lá na 7ª festa vai acontecer o que? A primeira? 7ª? É a primeira ou não? É o que? Fale, irmão. A última colheita. Então a 7ª festa ele vai apontar exatamente para isso. Para a última colheita. E nós temos que estar bem atentos para isso. Sabe? Essa festa, ela ainda não se tornou, assim, um antitipo, né? Como se fala. A festa dos tabernáculos, ela ainda não tem o seu antitipo, ainda não aconteceu em realidade. Ainda não se manifestou visivelmente. Para que nós pudéssemos desfrutar como igreja, como povo de Deus, que é o povo judeu, né? Bom, então vamos para a 5ª festa, que é a festa das trombetas. Então a festa do chofar, que é a festa das trombetas, ela devia ser tocada, porque essa festa ela era tocada em todas as ocasiões, tanto para tocar para guerra, como para ajuntamento. Esse era o propósito dessa festa, né? Toque para chamada de alerta, para despertamento, para nós ficarmos ligados, para nós estarmos atentos.
Então esse era o objetivo da festa das trombetas. Toque de chofar, né? Mas o que é interessante é que essa trombeta, essa festa do chofar, ela é para ser tocada no final. No final vai ter, sabe, muito alarido, muito sonido, muitas coisas para despertar, que nós vamos ver e vamos, sabe? Agora existem as duas trombetas. As duas trombetas, o irmão Gino diz o seguinte, que a festa das trombetas, ela é Cristo sendo anunciado. Essas duas trombetas, elas vão ser tocadas no início dessas 3 festas. Tinha o toque das trombetas, trombeta de prata. Prata lembra o quê, irmãos? O que prata representa na Bíblia? Ouro representa o quê? A divindade do Senhor, né? E prata? É redenção. Então nós temos 2 trombetas de prata. Quem é que foi redimido, que representam 2, que se tornaram 1 lá em Efésios? Foram um povo e ambos os povos fez, mas eles lá atrás já estão representados por 2, porque não tinham sido unidos ainda. Então são 2 trombetas de prata. Prata é que foram redimidos. Irmãos, por que tem que ser as trombetas de prata? Porque só pode anunciar a Cristo quem foi? Quem foi? Redimido, não é isso? Eu posso tocar trombeta sem ser redimido, irmão? Porque o Senhor tem que falar através de mim. Eu sou uma trombeta, mas é Deus quem fala através de mim. Como é que Deus pode falar através de não redimido? Daqueles que não foram redimidos pelo Senhor. Então as 2 trombetas aí que aparece lá, que Moisés fez, né, batida com prata batida. Olha aí, irmãos, primeiro o Senhor foi aquele que foi batido por nós, ferido por nós. Ele foi aquele que teve que ser morto por nós. Ele é a própria prata, que nós neles também somos essas pratas, somos esses redimidos. Que hoje, depois do dia de Pentecoste, o que o Evangelho tem que ser feito, irmão? Depois que o Espírito foi derramado, depois que o dom foi dado, né? Depois que a graça foi derramada a todos os povos, o que tem que ser feito agora? Ide por todo mundo o quê? As trombetas de prata tocando. Então o que nós vemos? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Os judeus foram salvos, né? E no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quem foram os salvos? Centurião Cornélio, não é isso? Então aqui foi o Espírito derramado sobre os em 2, capítulo 2, Atos 2. Quem é que recebeu o Espírito de Deus? Tinha gentio ali? Só judeu, irmão. Ali era festa judeu, era festa de Pentecostes. Só judeu. Mas lá no capítulo 10 de Atos, houve outro derramado do Espírito Santo. Sobre quem? Pedro. O que o Senhor falou para Pedro? Mostrou aqueles lençóis, né? Disse o que para Pedro? Pedro, mata. Era o que ele precisava o quê? Por que tinha que ser Pedro, irmão? Porque lá no capítulo 16 de Mateus, o que o Senhor falou para Pedro? Te digo, tu és Pedro, né? Disse que daria o que para Pedro? As chaves do reino do céu. Então Pedro estava com a chave, quem tinha que abrir? Quem foi que abriu lá no dia de Pentecostes? Quem foi que abriu lá para os gentios? Então foi derramado a partir de Pedro abrindo a porta para que o Espírito fosse derramado. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Espírito foi dado para aquele povo lá, agora o Espírito foi dado para os gentios. E agora nós temos quantas trombetas aí, irmão? 2 trombetas de quê? Para quê? Anunciar o Evangelho do Senhor. Eles foram anunciando, irmão. Foram anunciando. Ide por todo mundo. E pegar onde? Em Judéia, Samaria e aonde mais? E até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Essa é a festa das trombetas. Essas 2 trombetas que somos nós hoje, celebrando. Como é que nós celebramos essa festa das trombetas? Anunciando o Evangelho do Senhor. Estamos atentos aos toques que se apresentam diante de nós, que são esses chofar que todo o tempo está tocando. Os irmãos anunciando a palavra, né?
Irmão, nós temos ouvido muita palavra, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. E naquele dia nós vamos ser indesculpáveis diante do Senhor. Irmão, não temos desculpa. Muitos irmãos estão ainda sem conhecer tanta coisa, né? Sem ter tanta revelação, sem ter tocado em tanta realidade espiritual. Mas nós não temos desculpa, irmão. O Senhor os irmãos nos têm trazido tanta graça, tanta realidade espiritual. Irmãos, isso sem interesse nenhum, porque aqui ninguém está aqui fazendo esse evento aqui para tirar dinheiro de ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem nenhuma sacolinha passando aqui. Não tem ninguém pedindo nada para ninguém. O que nós queremos é o quê? Um coração aberto para receber a palavra do Senhor. E um espírito renovado diante do Senhor. Para quê? Para que o Senhor tenha um povo em que ele possa se expressar, irmão. E que possa anunciar as suas virtudes. Como Pedro fala lá, né? Para que o Senhor nos chamou? Para sermos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Mas para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para isso que estamos chamados. Para isso que estamos nessa trombeta. Nós não podemos impedir nada, deixar que nada nos impeça. Sabe por quê? Aquele canto que foi cantado aqui, maravilhoso. Isaías, que é 61, né? Que diz quando o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Irmãos, sabe como é que termina? Para que nós sejamos carvalhos plantados pelo Senhor para a sua glória. A consolar os que choram, a pôr em liberdade os que estão... Então, pessoas complicadas, irmão, que estavam ali naquele meio. Irmão, vê esse assunto aí desse Isaías aí, irmãos. Só pessoas problemáticas. Mas olha o alvo de Deus. Para que sejam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a quinta festa, a festa das trombetas. Então essa festa é para nos encorajar, né? Então a sexta festa, já vamos chegar na sexta. Será que vai dar tempo? Dá tempo, irmão? Amém. Então vamos para a sexta festa. Tem a sexta festa, a festa da expiação. Irmãos, nós temos um Deus muito exigente. Eu comecei a ler o livro de Levítico e eu fiquei assustado. Me deu vontade de sair correndo. Sério, irmão? Deus é muito exigente, irmão. Irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 4 de Levítico, fala de sacrifício, né? Começa com sacrifício. Porque tudo começa com quem? Com Cristo. O livro de Levítico começa com quem? Com Cristo, irmão. Cristo sendo oferecido como o quê? Como holocausto. Depois Cristo sendo oferecido como oferta de quê? De manjares. Depois Cristo sendo oferecido como o quê? Como oblação. Depois Cristo sendo oferecido como oferta pelo pecado. Do capítulo 1 ao capítulo 4 de Levítico. Nós temos isso aí. Aí depois vem falar dos outros pecados. Pecados que parecem simples, pequenos, né? Mas também são pecados que ofendem o Senhor. Imagina alguém estar lá, cai numa cova, sem querer, é um judeu. Aí lá dentro dessa cova tem um animal morto. Tocou no animal morto. O que acontece com ele? O que acontecia com ele lá naquela época? Estava impuro, estava em pecado. O que ele tinha que fazer? Adiantava dizer para o Senhor, pequei, Senhor, me perdoa. Adiantava? O Senhor perdoava ele? Não perdoava. Podia se arrepender de todo. Senhor, eu não fiz nada, Senhor. Eu só caí num buraco aqui e pisei no defunto de um animal. Irmãos, estava em pecado, estava impuro, estava imundo. O que tinha que fazer esse homem? Levar o quê? Tomar algum animal, não é isso? Uma oferta, podia ser um boi, podia ser quem tivesse condição financeira, né? Levava o quê? Um gado, levava. Mas quem não tinha, ia ficar sem oferecer oferta? Não, um pombinho. E quem não tinha nem pombinho, nem uma rolinha, levava o quê? Uma flor de farinha. Sabia disso? Podia oferecer flor de farinha pelo seu pecado. Aquilo ia ser queimado e o cheiro, como é que ia subir? Um cheiro agradável, de aroma suave, agradável ao Senhor, né? Irmãos, todos podiam oferecer oferta
pelo seu pecado. Mas tinha que ir lá no sacerdote, levar essa oferta, e ele sacrificar e oferecer para o Senhor. Podia ser o menor pecado que fosse. Tinha que chegar perante o Senhor para oferecer. Por quê, irmão? Porque apontava para Cristo. Você não pode ser perdoado, nem eu, fora de Cristo. Amém. Ninguém pode receber perdão de Deus, a não ser por meio do Senhor, da sua obra, da sua pessoa e da sua obra, irmão. Por isso que essa mensagem começou com aquela passagem ali. Nada fiz saber entre vós, quando fui ter convosco, a não ser o quê? Cristo, a sua pessoa, e esse crucificado, a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. E isso está permeando todo o livro de Levítico, irmão. E isso é a essência de todo o livro de Levítico. Cristo e a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, quando nós lemos Levítico, nós ficamos assustados. Por causa de quê? Da exigência do Senhor. Deus é santo. Então ele traz um povo lá do Egito, todo contaminado, e eu descobri que aquele povo, eu até pensava que era menos. Nós lemos lá em Gênesis 15, 12, 13, diz o seguinte, quando Deus falou com Abraão, que fez aliança com ele, e que ele falou o seguinte, que a geração dele, né, iria ser cativa, e durante 400 anos iam ser afligidos. 400 anos. Quanto tempo aquele povo ficou preso no Egito, irmão? 430 anos. Então eles só tiveram boa vida durante quanto tempo, irmão? 30 anos. Eu pensei que era menos, irmão. Então, tá lá, quem quiser ver, Gênesis 15, 13. Diz que o povo ia ser afligido durante 400 anos. Só que era o povo de Deus. Mas eu irei lá e os resgatarei. E os trarei. E libertarei aquele povo. 400 anos de sofrimento. Quando nós lemos lá, né? Aqui em Êxodo, no início do livro de Êxodo, parece que foi pouco tempo que eles sofreram, né? Mas não foi não. 400 anos. Padecendo ali no meio daquele povo. Oprimidos, humilhados. E tiveram que se misturar com aquela gente. E chegaram todos contaminados. E o Senhor levou esse povo contaminado para o meio do deserto. Para quê? Para celebrar uma festa para ele. E é nessa situação que esse povo está diante do Senhor. Cheio de maus costumes. Cheio de problemas, né? Cheio de exigências. Cheio de erro. Irmãos, para tudo que é lado. Mas aí o Senhor tem um dia. É importante nós percebermos o seguinte. A festa da Páscoa, ela era só... Quantos dias era celebrada a festa da Páscoa? Não era um dia? Por que um dia, irmãos? Porque o Senhor morreu uma só vez. O Senhor não pode morrer mais de uma vez, né? Então essa festa devia ser celebrada só um dia. E a festa dos pães ázimos, quantos dias tinham que ser celebrados? 7 dias. Por quê? Porque nós temos que estar em santidade até que o Senhor venha e transforme o nosso corpo mortal num corpo de glória. Então a festa dos pães ázimos, 7 dias. 7 dias significa plenitude, até a volta do Senhor. Temos que estar jogando fermento para lá e para lá, nada de fermento entrando, nada de fermento em volta. 7 dias. Mas irmãos, eles deram um ritual, perdão para lá, perdão para cá, mas aquilo foi se acumulando e contaminando o santuário. E tudo ali foi contaminado por quê? Porque todos os pecados eram apresentados diante do santuário. Porque isso já era, essa festa já era celebrada lá na terra. Quando eles fizeram que a tenda, né? E essa festa da expiação tinha que ser celebrada lá. Ali no, acho que foi no deserto, né? Porque eles já ofereciam um sacrifício. O tabernáculo foi montado, está lá no final de Êxodo, né? Quando foi capítulo 40 de Êxodo. Foi levantado o tabernáculo. Amém? Então, havia um dia específico para ser celebrada essa festa da expiação. Essa festa da expiação era diferente dos outros sacrifícios que eram oferecidos, porque era um dia da expiação para purificar todas as coisas, irmão. Tudo. Então o sacerdote ele tinha que primeiro oferecer sacrifício por ele mesmo e pela sua casa.
Ele tomava aquele, né, um animal, um touro, né, um gado, sacrificava ele, pegava do sangue desse animal e pegava também daquele pó aromático, né, na sua mão e levava para o Senhor o sangue, porque ele tinha que ver o seguinte: o sumo sacerdote, ele vinha de dentro para fora, irmão. Ele não começava fazendo as coisas aqui fora, aí entrando para chegar lá dentro, não. Ele entrava direto, mas ele não podia ir sem sangue. Mas ele tinha que ir direto. Ele vinha purificando tudo de dentro para fora. Ele começava lá diante do altar de incenso, que está diante da arca, né? Do propiciatório, que sobre ela tem um propiciatório. O que tinha no propiciatório, irmão? Irmão, lembra? Ali, aquelas duas imagens assim, ó. O que é? Dois querubins, né? Olhando para onde, irmão? Para a arca. O que tinha na arca? Hã? A vara de Arão floresceu, né? O que mais? Manjar, o que mais? Essas três coisas estavam ali dentro. E o querubins olhando ali para dentro. E aquilo sendo guardado, irmão. Qualquer um não podia entrar ali, não. Tinha que ir com sangue e com aquele pó aromático. O que significa isso, irmão? Sacrifício de Cristo e Cristo como agradável ao Senhor. Porque a morte de Cristo, ela tem esses dois aspectos. Ela tem um aspecto do sacrifício de Cristo, é a ira de Deus sendo lançada sobre o Filho de Deus, porque lá em Isaías diz isso, né? Que o Senhor se agradou moê-lo, fazendo enfermar. Essa ira que era para ter sido lançada sobre toda a humanidade, foi lançada sobre o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus também tem o outro lado. Ele era um sacrifício agradável ao Pai, de aroma e cheiro suave, de agradável ao Pai. Não só a ira, mas também, que não era qualquer um que estava sendo sacrificado ali, mas era o Filho de Deus, sem pecado, amado, em que o Pai tem todo o seu prazer. Então, ao mesmo tempo que ele era um sacrifício de ira de Deus, ele também era o Filho de Deus, o amado de Deus, aquele querido de Deus. Então ele subia dessas duas maneiras ao Pai: sacrifício pelos pecadores, mas também cheiro agradável perante o Senhor. Então ele tinha que se apresentar com o sangue e com esse pó aromático perante o Senhor. É Cristo sendo apresentado na presença do Senhor, ali, diante do propiciatório. E qual era o objetivo do dia da expiação? Purificar tudo, irmão. Era aspergido o sangue diante do propiciatório. O sangue era aspergido sobre tudo, inclusive lá fora, sobre o altar de bronze. Para purificar tudo. Por quê? Porque essa festa, ela era no final do ano. Já terminando o ano, né? Quase no término de tudo. E durante todo esse tempo, esse povo pecando, e esses pecados sendo levados e perdoados ali, e aquilo acumulado de pecado, como se estivesse assim, né? Chegando todo esse pecado perante o Senhor, mas aquilo precisava ser expiado de dentro para fora. Ou, se nós olharmos para o sacrifício do Senhor, o que nós lembramos, né? Que fala em Hebreus, que Ele mesmo chegou diante de quê? Do verdadeiro tabernáculo, né? Cristo, ele foi naquele tabernáculo judeu lá? Qual foi o tabernáculo que ele se apresentou? O santuário de Deus, né? Primeiro ele se apresentou lá, e de lá ele veio trazendo. Ele se apresentou com sangue, com ele mesmo. Ele era o sumo sacerdote e a oferta e o sacrifício, ele mesmo. Todas essas coisas. Amém. E ele veio trazendo salvação e perdão para toda a humanidade. Mas primeiro ele tem que se apresentar ao Pai. Lembra lá? Em Lucas capítulo 24, né? Quando ele sai do túmulo e que Marta foi lá, Maria, né? Foi ter com ele e disse: não me dê tempo, ainda não fui até o Pai. Ele não tinha ainda até a presença do Pai. O que ele foi fazer perante o Pai? Exatamente apresentar aquilo que ele fez para o Senhor pelos pecadores. Bendito seja o nome do Senhor. Então a festa da expiação era uma vez por ano, exatamente por isso. Era purificado tudo aquilo que ficou ainda sem ser purificado. Tudo tinha que ser limpo, tudo tinha que ser lavado e purificado com sangue. Porque sem sangue, diz a palavra, não há remissão de pecados. Então aí o que acontecia?
eles iam ter agora um novo começo, né? Começar tudo de novo, até chegar de novo nessa sexta festa. Expiação, purificação de tudo. Era a purificação lá do sumo sacerdote e a sua casa, e daí tinha aqueles 2 bodes, né? Um bode para ser apresentado morto, oferecido pelo povo, e um bode para ser apresentado vivo, para ser levado para um lugar deserto, em que o sumo sacerdote colocava suas mãos sobre ele, e era levado por um homem para um lugar deserto, e lá era esquecido. O que representa isso, irmão? Que o pecado que foi perdoado ali, pelo sangue derramado daquele bode, ele é levado ao esquecimento diante do Senhor. Então esse era o aspecto. Todos aqueles pecados eram perdoados, eram esquecidos perante o Senhor. Para quê? Para eles terem agora um novo começo. Esse era o significado da expiação. E agora nós vamos entrar na festa, finalmente, do tabernáculo. Amém? Então nós vamos ler aqui algumas passagens, para a gente não ficar, né, sem ler. Quanto tempo eu tenho aí, amado irmão? 45. Eu ainda tenho isso tudo? Bendito seja o Senhor, né? Eu mais Então vamos abrir, irmão, Levítico 23. Levítico 23, do verso 33 ao 43. Aí alguém abre aí em Deuteronômio 16, do 13 ao 17. Amém? Vamos lá. Bendito seja o teu nome. 23, do 33 ao 43. Eu vou pegar meu resumão aqui, uma colinha que eu fiz, para não perder nada. Amém? Bom, eu fiz um resumo aqui, em que vai ser bem direto, né? Para a gente não dar muita volta. Que eu precisei, irmãos, pela misericórdia do Senhor, né, fazer toda essa ligação entre as festas, porque, irmãos, essas 7 festas, elas estão todas interligadas. Nenhuma festa pode vir antes da outra. Os judeus não podiam chegar lá, né, no início do mês de Abib, por exemplo, e querer celebrar a festa das trombetas. Não podia fazer isso. Né? Nem chegar lá no mês de Tishrei, né, que é o mês de outubro, setembro e outubro, e querer celebrar a festa da Páscoa. Não podia fazer isso. Essas festas, elas tinham que ser seguidas exatamente como o Senhor estabeleceu. Amém? Por quê? Porque assim como elas apontavam para Cristo, assim também elas apontavam para uma realidade espiritual que viria, para assuntos espirituais que ainda iriam se manifestar. Uma Páscoa, todas aquelas festas que nós, até a sexta festa, compartilhamos com os irmãos. Amém? Então essas festas, elas são o quê? Elas tinham uma realidade histórica para aquele povo, eles realmente desfrutaram daquilo ali, eles participaram, e o Senhor, para eles, irmãos, havia a realidade espiritual ali, porque as coisas de fato, espiritualmente, aconteciam. Não é só porque aquilo era sombra que não acontecia uma realidade espiritual, não. Ali tinha realidades espirituais. Porque se não tivesse, ninguém seria punido, ninguém sofreria dano, e ninguém também seria abençoado e perdoado. Amém? Então tinha realidades espirituais para eles. Para nós, tinha realidade espiritual lá. Por que não tinha? Porque ainda era sombra das coisas que haviam de vir. Não é isso? Mas hoje, essas festas são quem? É uma pessoa, né? Não é Cristo? Mas agora é Cristo e a igreja. Né? Então, nessa festa aí, nessas 7 festas, nós vemos que tem Cristo e a igreja. A igreja que uniu os 2 povos. São as 2 trombetas, que são os 2 pães, né, fermentados. Essas festas é a união desses 2 povos com Cristo, que é o cabeça. Amém? Amém. Então, Levítico 23, a partir do verso 33. Irmão, vamos ler cada um verso desse aí, para todo mundo participar desse, né, para ninguém ter sono. Pode começar a ler aí, amados irmãos. Quem achou? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos
aos filhos de Israel, dizendo deles o dia 15 deste 7º mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Aleluia. No 8º dia tereis santa convocação e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. Aleluia. É dia solene, nenhum trabalho servil farei. Bendito seja o Senhor Jesus. 37. São essas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próximo. 38. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, de todos os vossos votos, de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. 39. Porém, aos 15 dias do mês 7, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrais a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Aleluia. No primeiro dia tomareis para vós frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras e ramos de árvores cheias de frutos. Durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor. Aleluia. 41. Uma voz feminina aí. Celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7, a 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Amém. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia. Deuteronômio 16. (13 a 17). A festa dos tabernáculos celebrará por 7 dias, quando tiver escolhido da tua e dos filhos e teu lugar. 13. É 13? 16, 13, é isso? 14, irmão. Alguém pode ler? Alegrar-te-ás na tua festa, tu e teus filhos, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Aleluia. 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa de pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. 17. cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O primeiro aspecto, o primeiro ponto que nós precisamos perceber nessa festa, e em todas as festas, e aqui no Levítico, aparece até repetido, né? Essa ordem do Senhor. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque no Velho Testamento nós tivemos exemplos que foram muito tristes com relação a isso, e também no Novo Testamento, na igreja de Corinto, também tivemos o caso de que esse ponto foi meio que
deixado de lado e teve consequência. Então, qual é a primeira frase, a primeira coisa que o Senhor fala com relação ao nosso procedimento dentro dessa festa, dentro destas festas, né? Então vamos lá. Vou ler aqui Levítico, vou sair da página, né? Diz assim: santa convocação. Santa convocação. E tem outro que diz que seria o que? Um ajuntamento solene. Santa convocação, ajuntamento solene. O que significa isso? Porque quando nós falamos em festa, né? Qual é a primeira coisa que pode surgir assim na nossa mente e no nosso coração? Oh, né? Bagunça. Né? Oba-oba. Coisa meio que esculhambada. Por isso que o Senhor, logo ao iniciar a festa, o que ele diz? Santa convocação. Então, o primeiro aspecto do que aparece, não só nessa festa, mas nas festas, todas as festas, é que é uma santa convocação. Irmãos, nós estamos numa festa aqui. Amém. Esses dias que nós estamos passando aqui, é o que para o Senhor? Não, uma festa? E é o que? Uma santa, é um ajuntamento. Então não pode ser feito de qualquer maneira, pode ser feito de qualquer jeito. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está nos fazendo, o Senhor é um Deus muito exigente. Então Ele quer que em cada aspecto, tanto do nosso ajuntamento, como no nosso viver diário, nós sejamos pessoas que tenhamos esse procedimento. Santa vocação e solenidade. O próprio Senhor é um Deus que é um Deus solene. Tem uma passagem em Apocalipse, irmãos, quando, antes de começar a tocar trombetas, antes de tocar a primeira trombeta, o que acontece lá no céu? Não lembra? Durante meia hora? Quem lembra? Silêncio. Não acontece isso, irmão? O que significa as trombetas que iriam ser tocadas do Senhor? Era a bênção derramada sobre a terra? Não, né? O que era? Juízo, irmão. Você lê aí a primeira, a segunda, a terceira. Inclusive nas 3 últimas trombetas, se o irmão lê lá, uma águia vai voando pelo céu e diz assim: ai, 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 por causa dos moradores da terra, por causa das 3 últimas trombetas que ainda tem que ser tocadas. Então era juízo, irmão. As 7 trombetas é juízo de Deus sobre os moradores da terra. Tanto que tem uma passagem que diz: eles não se arrependeram sobre o juízo que veio sobre em função, né, em face do juízo e do castigo de Deus que veio sobre eles, eles não se arrependeram. E o que acontece antes do Senhor tocar essa trombeta e mandar juízo? Meia hora de silêncio. Irmãos, Senhor, solenidade, o Senhor não tem prazer em mandar juízo sobre a terra, não. Por isso, aquele meia hora de silêncio no céu. Solenidade, o Senhor fica em silêncio. Os anjos ficam em silêncio. Querubins em silêncio. Serafins em silêncio. Irmãos, durante toda a eternidade, nunca houve silêncio no céu. Jamais. Não podem procurar a Bíblia inteira. De eternidade a eternidade, o que os querubins fazem diante do Senhor? O que os serafins fazem diante do Senhor? Louvam o Senhor, né? Mas nessa meia hora, o que aconteceu? Silêncio. O quê? O coração de Deus não tem prazer em mandar juízo. Por isso esse silêncio de meia hora. Nós precisamos também ter esse coração solene, sabe? Nós não podemos levar as coisas assim, escrachadas de qualquer maneira. E nós temos visto que no meio de muitos irmãos, temos visto muito escracho e muita esculhambação. Né? E isso é de doer o coração, como o irmão Douglas falou, de chorar, de sentar como a oração de Esdras, a oração de Neemias, chorar diante de tanta miséria que nós temos visto no meio dos irmãos. É triste, irmãos, mas é apostasia, está profetizado lá, profetizado por Paulo, por Pedro, né, por Judas, está escrito, João, que viria esse tempo. Mas graças ao Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor tem nos ajuntado de maneira
graciosa, sabe? Nos tem dado condição de sermos pessoas que têm palavra e alimento para vivermos uma vida santa perante o Senhor, de termos reverência perante o Senhor, vivemos de maneira que agrade ao Senhor, né? Então, o primeiro aspecto dessa festa, irmão, festa, uma santa convocação. Por quê, irmãos? Vamos ler Êxodo 32? Êxodo 32. E essa passagem de Êxodo 32, irmãos, ela tem muito a ver com a nossa vida. Por quê? Porque ela mostra o quê? Qual é a realidade que se apresenta em Êxodo 32? O que aconteceu com Moisés aí nesse dia, nesse tempo? O que aconteceu com Moisés? Moisés estava onde, irmão? Estava no Monte Sinai? Ele subiu lá, né? E o que aconteceu com ele? Ele veio logo? Foi rapidamente? Quanto tempo de Moisés ficou lá? 40 dias e 40 noites. E nessa ausência de Moisés, o que Moisés foi fazer lá, irmão? Ele foi lá o quê? Brincar de alpinismo? Para sair lá um radical? Não. Parece que tem 600 pés o Monte Sinai. Ele subiu naquele monte difícil de subir, chegou lá no topo perante o Senhor. Para que ele foi lá, irmãos? Ali no Monte Sinai, o Senhor apresentou diante de Moisés todo o seu propósito. Maravilhoso, irmãos. Todo o propósito dele foi apresentado perante Moisés. Os irmãos vão ler Êxodo aí, quando Moisés subiu no monte, o que o Senhor apresentou perante ele? E mostrou o modelo de cada coisa que ele teria que construir aqui na terra, para que o povo pudesse se reunir e ser aqueles que produzissem. Alguns ele separou para fabricar aqueles objetos, outros para ofertar para aqueles objetos. Todos participaram, ninguém ficou de fora. Amém? Então, irmãos, é glorioso o que Moisés foi fazer lá em cima. Esse irmão lê, né? A mesa, como é que tinha que ser feita, a arca, como tinha que ser feita, o modelo, os desenhos, todo objeto de ouro, de prata, de bronze. Irmãos, a próprio altar de sacrifício, como é que teria que ser o modelo, como seriam aquelas sustentações do tabernáculo. Moisés, irmão, recebeu lá em cima tudo descrito pelo Senhor. Essa era a obra de Moisés. E também o que? Os 10 mandamentos. As tábuas, né? Que o Senhor escreveu com seu próprio dedo, né? Então toda essa revelação foi dada para ele, de tudo que o Senhor queria que ele tornasse visível na terra, que era um tipo de quem? Tudo aquilo que ia se tornar visível na terra, irmão? De Cristo, né? Aquele tabernáculo, todos aqueles desenhos, todas aquelas representações, elas representavam uma pessoa, Cristo Jesus. Amém? E ele foi lá para isso, exatamente. Vamos ler aqui agora o que aconteceu. Enquanto Moisés sobe o monte, enquanto Moisés vai lá em cima, e demorou, né? Verso 32, vamos ler também junto? Eu vou iniciar aqui e nós vamos lendo, vamos tocando nessa passagem aí. Diz assim, mas não, eu vou ler direto, irmão, vou ler direto, melhor ler direto. Nossa. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer, irmãos, o que nos lembra isso, hein? O que Pedro fala sobre isso? Lá no capítulo 3, capítulo 32. O que Pedro fala sobre capítulo 3? Acho que é 1 Pedro, né? Não tarda o Senhor a sua vinda. Não tarda o Senhor a sua vinda. Mas ele é o que? Para com todos. Longânimo para com todos. Para quê? Para que todos sejam salvos, né? Não tarda, não retarda o Senhor a sua vinda. Mas ele é longânimo para com todos. Porque muitos podem dizer, né? Mas, poxa, essa promessa de que ele vem já tem tanto tempo, né? Nunca que vem.
Aí Pedro fala isso aí para eles, né? Não retarde o seu escadinho. Não é aquele... ele vem, mas ele está esperando pela sua misericórdia que muitos ainda venham crer. Não é a hora dele chegar e se manifestar ainda, né? Então aqui diz o quê? Mas vendo o povo que Moisés tardava. Moisés demorou demais. Estava lá em cima, irmãos, recebendo toda aquela riqueza, toda aquela glória que ele ia trazer, né? Aí o povo estava aqui embaixo, ali, e a posição deles. Mas vendo o povo que Moisés tardava ao descer do monte, o que eles fizeram? Acercou Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí Arão, o que Arão era, irmãos? Qual era a posição de Arão ali entre aqueles povos judeus? Ele era o sumo sacerdote, irmão. Ele era aquele que administrava o sacerdócio e aquele que apresentava perante o Senhor o sacrifício. Só ele podia fazer isso. Então ele era o chefe dos sacerdotes e aquele que tinha que comparecer uma vez por ano perante o Senhor. Só ele. E ele que estava ali. E eles apresentaram essa proposta perante ele. E olha o que é interessante, irmão. Essa passagem me chamou muita atenção. Quando diz que, quando ele aceitou, quando ele caiu nessa armadilha, Arão, que ele fez aquele bezerro, olha o que aconteceu. Vamos lá. Deixa eu ver qual é o verso aqui. Passei direto, no final do 33. Verso 5. Por isso que quando eu li essa passagem aqui, eu quis fazer a ligação entre a festa solene e essa festa, esse assunto que aconteceu, porque, irmão, foi esquisito esse negócio aqui. Vem o verso 5. Arão, vamos ler desde o 4, né? Diz assim: este recebendo das suas mãos, recebendo o quê? O povo tirou, né, objeto de ouro das orelhas e tal, e entregaram para Arão. Então diz assim: este recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro fundido, e então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 5. Esse verso 5 é muito triste, irmão. Diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. E disse mais: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Irmãos, olha a festa que eles estavam celebrando ali. Levantou-se pela madrugada, né? Festa ao Senhor, amanhã celebraremos festa ao Senhor. Ofereceram um sacrifício, um holocausto, e o povo sentou-se, né, para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E por causa dessa atitude deles, nós lemos lá em Êxodo, quanto é que é Êxodo, irmão? Que fala sobre que o Senhor queria que todo o povo fosse um reino de sacerdotes, lá em Êxodo. E eles aqui caíram e perderam esse direito. Acho que é 13, parece. Não, é 19, né? Êxodo 19. Irmãos, o Senhor, o desejo do Senhor é que todo aquele povo fosse o quê? Um reino de sacerdotes. Todos fossem sacerdotes. Todos apresentassem ofertas ao Senhor. Todos chegassem perante o Senhor livremente. Todos eles. Mas a partir dessa data, desse dia aqui, só uma tribo pôde representar o Senhor, e só uma casa pôde representar o Senhor como sacerdote e o sumo sacerdote. Foi Levi, por causa disso aqui. Então, irmão, foi uma festa. Moisés chegou a dizer que aquele povo estava o quê? Desenfreado. Já pensou você fazer uma festa aqui
Todo mundo aqui nesse acampamento desenfreado, irmão, sem controle, fazendo o que quer, até com práticas imorais, que foi o que aconteceu lá. Até imoralidade houve no meio dele. Então, qual é o primeiro aspecto da festa? Festa do Senhor tem que ser qual? Uma santa convocação. Santa convocação. Nunca esqueçamos isso. A partir do pão, 1 Coríntios capítulo 5. Fala de quê? De alguém que estava ali, né? Aliás, 1 Coríntios 11, né? 23, que fala de quê? Da celebração da festa, da ceia do Senhor, que estava sendo celebrado de maneira inadequada. Então ali, irmãos, estavam se reunindo para quê? Para pior e não para melhor. Uma outra celebração que eles estavam se ajuntando de qualquer maneira, considerando o ajuntamento e logo a celebração da ceia como algo qualquer, como algo para fazer de qualquer maneira. E o Senhor considerou aquilo como algo mal aos olhos dele. Ao ponto de dizer, por esse motivo, há muitos doentes e fracos entre vós. E não poucos os que dormem. Não é dormir na barraca, não. Não é dormir na hora do almoço, não. É morrer. Não poucos os que morrem. Né? Porque é um ajuntamento de qualquer maneira, desenfreado, sem cuidado, irmão. O Senhor é santo. Então, um livro de Levítico mostra que esse Deus é santo. E que para andarmos junto com esse Deus agora, precisamos seguir uma série de princípios, e de leis, e de determinações perante o Senhor. Amém? Esse é o primeiro aspecto da festa dos tabernáculos, de todas as festas. Segundo aspecto, eles só poderiam celebrar essa festa depois de recolher o quê? Está lá em Êxodo, Êxodo 39 e a 33, né? Eles tinham que recolher primeiro, para celebrar essa festa, primeiro eles tinham que recolher daquilo que eles tinham colhido, do que eles tinham plantado. Tinham que pegar todas aquelas, né? Então vamos ler aqui, vamos ver se em Deuteronômio tem, acho que não, né? 33, Êxodo, Levítico 23, 39, vê o que diz aqui. Irmão, se alguém quiser estar com sede ou cansado, né? Quiser dar uma levantada e esticar o corpo, vamos dar uma levantada assim, irmão. Vamos levantar o corpo assim. Vamos levantar o corpo um pouco, esticar o corpo. Estamos muito tempo sentados, né? Amém? Amém. Levantar um pouquinho, né? Dá uma esticada assim, ó. Descansa a cadeira aí. Ô Senhor Jesus. Aleluia. Tem algum irmão aí idoso que está cansado, tá? Como é que está aí? Como é que vocês estão, irmão? Tá tudo bem? Pode continuar, irmão? Amém, irmão? Amém. Amém. Então vamos, né, dar aquela sentada agora. Aleluia. 39. Diz assim. Eu sei, é porque eu anotei no meu papelzinho aqui. 13, 29, 33 a 3, né? 33. Aos 15 dias assim, né? Será? Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Então essa festa, quando aparece em Levítico, porque Levítico fala de sacrifício. Sacrifício o tempo todo. Sacrifício por isso, sacrifício por aquilo, oferta por isso, oferta por aquilo. Então, essa festa dos tabernáculos, em Levítico, fala o tempo todo de sacrifício.
Em Deuteronômio 16, é onde nós vamos, para ser mais direto, para a gente acelerar aí, né? Porque eu preciso falar desse aspecto aqui, irmãos, que é importante. Diz assim, né? No 13 de Deuteronômio, é aí que eu queria... Eu estava em Levítico, mas tem Deuteronômio 16, 13. Diz assim, a festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias quando houverem recolhido da tua eira e do teu lagar. Essa festa, irmão, só poderia ser celebrada quando eles tivessem recolhido da sua eira e do seu lagar. Na eira, o que acontece lá na eira? O que seria recolhido na eira? O trigo, né? E no lagar? A uva. Porque o lagar é como se fosse um grande lago, né? Um lugar assim, para ali colocarem as uvas para elas serem esmagadas e daí liberar o suco, né? E lá em cima, na eira, né? Tinha que ser malhado o trigo, peneirado o trigo, você joga ele para cima, o que é palha sai e só fica ali o que é trigo. Então, esses elementos precisavam ser recolhidos e apresentados na festa dos tabernáculos. Com alegria, né? O órfão, a viúva, tudo mais. Por que que eu... Então, ninguém poderia chegar à festa de qualquer maneira. Santa convocação e com algo levando em suas mãos para ser apresentado. O fruto da eira e do lagar. Então vamos continuar. Vamos ver aqui no meu resumo 3. O que eu achei maravilhoso, irmãos, porque a festa dos tabernáculos era uma festa que tinha um aspecto de habitar em tendas. Então, era uma celebração que também, tabernáculo, na realidade, lá era chamado de Sucote, que significa cabanas, né? Cabanas que tinha também o nome de sucá, porque o conjunto de sucais, que era uma cabana para cada família, esse conjunto formado era o Sucote, que era a festa das cabanas. Amém? E o que eu queria falar assim, aqui para os irmãos agora, que eu ganhei muito nessa festa dos tabernáculos, era como era constituída essa cabana. De que era feita essa cabana? Que é essa sucá, que era a cabana individual, né? Então, irmãos, aqui, quando nós lemos lá em Levítico, fala de 4, mas eu queria falar dessa constituição da cabana lá em Neemias, no capítulo 8. Então nós vamos dar um pulinho lá em Neemias, no capítulo 8, acho que é no versículo 12, parece. Deixa eu ver, Neemias 8, 15. Nós já vamos terminar daqui a pouquinho. Eu preciso falar assim, para a gente poder falar de 2 aspectos que é muito relevante para nós, tá? No verso 15, vamos ver desde o 13, né? No título aqui, se os irmãos têm a versão revista e atualizada, vai falar, tem o título, a festa dos tabernáculos, né? Amém? Capítulo 8. Capítulo 8. Verso 13. Garganta está agindo. Diz assim: no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem na palavra da lei. 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo:
saí ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramo de zambujeiros, ramo de murtas, ramo de palmeiras e ramo de árvores frondosas, para quê? Para fazer cabana, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na porta da praça de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Irmãos, essa festa dos tabernáculos, ela ficou sem ser celebrada, desde os dias de Josué até essa presente data. Aí eu pedi no dia que eu estava compartilhando com os irmãos lá de São Pedro sobre essa festa, pedi para o irmão Rogério ver ali quanto tempo deu isso. Deu quase 1000 anos, né, Rogério? Naquela contagem, irmãos. 960 e poucos anos, 67 parece, né? Anos sem que essa festa das cabanas fosse celebrada. E é interessante que a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, ela será celebrada em que período aqui na Terra, irmãos? No milênio, né? O milênio tem quanto tempo? O milênio tem quanto tempo? 1000 anos, né? Irmãos, essa festa ficou sem celebrar quase por quanto tempo? 1 milênio. Ela vai ser celebrada por quanto tempo? 1000 anos. Porque essa festa, ela é o quê? Já é a presença de Deus entre os homens. Visível, palpável, desfrutável, né? Manifestada a não só ao seu povo, mas a todos os reinos da terra. Imagina essa festa daí, que tinha essa representação, que tinha essa sombra maravilhosa, que apontava para uma realidade tão tremenda. Ficou 1000 anos quase sem ser celebrada. E parece que o Senhor agora desejou fazer ela ser celebrada por 1000 anos, por cada ano que foi perdido, por ela não ter sido celebrada. E ela vai ser agora celebrada por 1000 anos. Né? E é interessante que essa celebração, que eles chamam aqui de cabanas individuais, o que eles precisavam fazer para poder agora construir essas cabanas? Eles tinham que o quê? Subir um monte. O que eles tinham que trazer desse monte? É muito interessante esses materiais, muito significativo para nós. Sabe, irmãos, ele mostra para nós uma realidade tão linda, tão preciosa, que aquilo que foi mostrado lá como sombra, nós temos hoje como realidade espiritual. Então vamos ver cada aspecto dessas árvores que eles tinham que trazer para formar essa cabana. E nós hoje vamos tocar o que é essa cabana hoje, né? Então diz assim, qual o verso que está aí? Eles tinham que subir um monte, saiu, pois, o povo, aí nós vamos ver aqui, saiu, não, em cima, né? 15, verso 15, né? Saiu ao monte, trazer o que? Ramos de oliveiras. Ramos de oliveiras. Irmãos, a oliveira representa quem? A oliveira, né? Oi? É o 8,15, Neemias 8,15. O ramo de oliveira representa quem? Os irmãos sabem, estão com medo de falar, né? Não falar errado. Nós sempre estamos falando de 2 povos. Quem que representa o ramo da oliveira? A oliveira é Cristo, né? A oliveira é Cristo. Mas aqui não está falando da oliveira. Está falando do ramo da oliveira. Israel. Então o ramo da oliveira é Israel. Então eles tinham que subir. Qual era o primeiro ramo que eles tinham que trazer? Ramo da oliveira. Não é isso? Qual é o segundo ramo que eles tinham que trazer? Zambujeiro. Quando nós vemos a oliveira, irmãos, o zambujeiro, de quem que nós lembramos, irmão? Desse ramo da oliveira e do ramo do zambujeiro.
Quem nos lembra esses dois ramos aí? É isso, irmão. Os gentios é o quê? Não é o zambujeiros? O Senhor não diz, Paulo não fala lá isso? Que nós éramos como esses zambujeiros bravos, que fomos colocados aonde? Fomos enxertados, né? Falar os romanos, não é isso? E que os judeus eram o quê? A oliveira que foi cortada. Eles foram cortados e nós enxertados. Para recebermos o quê? A seiva dessa oliveira. E hoje nós nos tornamos o quê? Oliveira também, irmão. Nós somos zambujeiros hoje, irmão? De maneira nenhuma. Hoje nós somos o quê? Oliveira, porque nós estamos em... Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, os primeiros ramos são esses, né? Ramos de oliveira, ramo de zambujeiro. Povo judeu, povo gentio. Olha de que é formado esse sucaia. Vamos continuar. Segundo aspecto. Ramos de murtas. Sabe o que é murta, irmão? Murta, naquela região, é uma árvore que dá perfume e essência. Dessa árvore aí você faz perfume. Ela é usada para fazer aroma. Então nós temos aqui o quê? O povo Israel, o povo gentio e agora o perfume junto. O que mais, irmão? Isso nessa sucata. Palmeiras, ramos de palmeiras. Os irmãos lembram onde é que aparece ramo de palmeira no Novo Testamento? O que aconteceu lá? Jesus entrando aonde? E aí, o que aconteceu com o povo? Com o que eles acenavam para o Senhor? Ramos de palmeiras. Então, para que serve o ramo de palmeira? Para celebrar. Celebrar, acenar. Pô, chamar a atenção de alguém que está chegando, irmão. Não é isso? E o último, qual é o último ramo? Árvores frondosas. Sabe o que é árvore frondosa, irmão? É árvore já em flor. É árvore já pronta para dar fruto. Sabe aqueles frutinhos que você vê lá na mangueira, que vê lá no abacateiro, né, que vê ali no tamarineiro? É uma árvore frondosa. Você olha e vê, está chegando fruto aí. Vamos nos preparar. Eu fico preocupado na casa da minha sogra, porque lá é uma mangueira, cada manga desse tamanho não tem cobertura de garagem, né? Se eu olhar o teto do meu carro, está todo amassado. Então, quando começar a dar essas flores, meu Deus, já vi as mangueiras, já vi as mangas aí. Então, eu precisava levar um colchão inflável, botar em cima, para as mangas caírem ali em cima. Já temos que nos preocupar com as mangas, né? Então, por quê? Porque eu sabia que já viriam o quê? As mangas estavam perto de vir. Agora, vamos juntar tudo isso aí nesse sucaio. Vamos pegar a constituição dessa cabana, família, vamos juntar esses elementos todos. Né? Sabe o que representa isso, irmãos? Uma igreja em cada cidade. A igreja em cada localidade representa essa sucata. Né? Hoje nós somos esses irmãos, né? Unidos. Tem judeu no meio dos irmãos? Tem, irmãos. E como tem, né? Começou tudo com eles. Lá na Judéia, né? Samaria. Tem gentio no meio dos irmãos? Tem. Tem perfume no meio dos irmãos? Lembra que a gente dizia em 2 Coríntios capítulo 2? Porque nós somos para Deus o quê? Perfume de Cristo. Irmãos, o que nós estamos aguardando como igreja? Que Pedro fala, né? O que Pedro fala? Que nós devemos, qual é a atitude que devemos ter perante o Senhor? Aguardando a sua vinda. Então não estamos acenando para o Senhor voltar? A nossa vida, à medida que ela vai frutificando, que nós vamos nos desapegando da terra, desapegando, né? Nosso viver como se fossem essas palmeiras acenando. Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! O que diz lá no final de Apocalipse, irmão? O Espírito e a noiva dizem, vem! Olha essa palmeira dizendo, vem! Acenando para ele, vem! Ele está chegando, irmão! Ele está entrando em Jerusalém! Ele está vindo para se manifestar! E esse povo unido e perfumado com esse belo perfume de Cristo diz, vem, Senhor Jesus! Bendito seja o nome do Senhor! Essa tem que ser a igreja em cada localidade. Unidos
Porque de ambos os povos o Senhor fez só um, né? No bom perfume de Cristo. Nós somos agradáveis perante o Senhor. Mas ao mesmo tempo, devemos estar muito, nosso viver deve ser desejando muito, amando a vinda do Senhor. Como Paulo diz, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, né, e 8, que diz o que, né? Não somente eu, mas a todos quanto que amam a sua vinda. Não somente eu, mas a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, eu fiz uma pergunta com uma cunhada da minha esposa, falando sobre a vinda do Senhor. Sabe o que ela disse para mim? Não, irmão, poxa, não é para ele chegar agora ainda não. Eu falei, que isso? Você é uma filha de Deus, crente de Jesus, não quer que o Senhor venha agora? Irmão, nosso viver deve ser sempre de aguardar a vinda do Senhor. Amém. A irmã Margarete Barber viveu na época de Watmani, que foi uma irmã que ajudou muito espiritualmente o Watmani. Essa irmã amava tanto o Senhor. Sabe o que ela falava, irmão? Que ela disse que quando ela estava caminhando na rua, que ela virava uma esquina, ela tinha a sensação de que ia se encontrar com o seu Senhor amado. De que Ele iria se manifestar na sua vinda para ela. O viver daquela irmã era um viver de estar sempre indo em direção ao encontro com o Senhor. E esse deve ser o nosso viver, aguardando e apressando a sua vinda. Não só aguardando, mas apressando. Como? Remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Então essa palmeira tem esse propósito, irmão. Acenar para o Senhor, vem, Senhor Jesus. E nas igrejas, e agora essas árvores frondosas, né? Que é o quê? É o fruto se manifestando, né? É o fruto brotando. E todo esse conjunto forma a vida da igreja. Judeus, gentios, perfume, né? Pessoas que amam o Senhor e o fruto se manifestando. Isso é a vida da igreja. Isso deve ser a nossa vida de comunhão. Não só no ajuntamento, mas também no nosso viver diário. Também na nossa comunhão com nossos filhos, né? Onde quer que nós estejamos, sejamos sempre essa sucá de Deus. Sempre essas cabanas de Deus. Celebrando, estando na presença dEle e glorificando o nome do Senhor. Agora tem um aspecto para a gente fechar aqui, né? Que é o último aspecto. É sobre, que está lá no verso 16 de Deuteronômio. Nós vamos fechar, irmãos, com essa palavra. Oi? 16, Deuteronômio 16, verso 16. 16. Que é para a gente não começar, sabe? Porque chega um momento, assim, do compartilhar, irmão, que a nossa mente começa a voar mesmo, é normal. Pelo cansaço já, né? A coisa vai, né? A gente vai sentindo calor, sentindo incômodo. Então não vamos perder isso aí não, amém? Vamos aqui fechar esse assunto para a gente sair assim, bem edificados, alimentados e preparados para essa nova, para continuar aqui, né? Na presença do Senhor, da maneira que nós temos vindo. Então 16 diz o quê, irmãos? Irmão, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque essa festa era o quê? Era uma festa de celebração que eles tinham que levar as coisas perante o Senhor. Levar frutos, levar aquilo que eles escolheram perante o Senhor. E tem uma passagem aqui que fala, que é muito significativa. Vamos lá. 16. Diz assim. Ele está falando aqui da festa em geral, né? Porque a Bíblia, as festas, elas eram 7, né? Mas havia 3 festas fixas, que eram festas de peregrinação. Era festa que eles viajavam para Jerusalém para celebrar essas festas. Só essas 3 festas que eram festas de peregrinação. Por isso que ele, aqui em Levítico, em Deuteronômio, ele fala dessas 3 festas fixas. Chama de 3 festas fixas. E aí ele fala nessas 3 festas fixas, né? 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus. Aonde? No lugar que o Senhor escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Aí é que vem o aspecto fundamental dessa festa.
Sem isso aí, essa festa não tem como ser celebrada. Não tinha como ser celebrada. Como é que cada um devia de aparecer, de não aparecer, aliás? De mãos vazias. Como é que cada um não devia de aparecer, irmãos? Alguém podia ir de mão vazia para essa festa, irmãos? Por que não podia, irmãos? Porque o Senhor tinha dado tudo aquilo para eles, eles tinham colhido. Irmãos, era a última colheita. Era a gloriosa colheita. Os celeiros já estavam cheios. Eles tinham mantimento. Por quê? Porque a partir dessa data não haveria mais plantação. Só ia haver plantação de novo para a primavera. Viria o verão, que era a festa de migrarem, né, de celebrarem essas festas. Depois viria o inverno, que é a festa de estarem todos recolhidos, se alimentando daquilo que eles recolheram em seus celeiros. Depois novamente, aí viria a primavera, início de novo de plantio. Começa de novo todas as festas. Então, essa era a última festa. Estavam com tudo em cima, irmãos. Tinham recebido tudo. Estavam completamente supridos pelo Senhor. Não tinha como eles aparecerem de mão vazia. O Senhor não ia levar, não ia receber isso como algo agradável a Ele. Porque deu tudo para Ele. O que diz Efésios 1,13? O que diz Efésios 1,13? Eu me lembro? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem o que? Luz com toda de quê? Aonde? Hein? Faltou alguma coisa para Deus nos dar? Temos todas as coisas, irmão. Deus nos deu tudo, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós o que? Já nos foi? Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus, que já nos deu isso aí, irmão. E eles também receberam tudo isso aí. Aquela era a sombra e hoje nós temos a realidade. Por isso, o que eles não podiam aparecer lá, irmão? De mãos? Tem uma versão, irmãos, que não diz de mão vazia, não, diz vazios. Não apareçam perante mim vazios. O irmão C.H. Mackintosh, no estudo que ele faz de Levítico, né? Aliás, de Deuteronômio, ele fala isso. Ninguém apareça perante mim vazio. Irmãos, então parece que eu queria chamar a atenção, né, para nós fecharmos essa celebração, essa palavra, né? Então, hoje, nós estamos numa celebração no deserto, né? Temos todas as realidades espirituais, irmãos, à nossa disposição, ao nosso dispor. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? E nele, irmãos, nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. Irmão, não peça para o Senhor te abençoar, não. Não peça para Ele derramar bênção sobre você. Sabe por quê? Porque você já é um abençoado. Amém. Nós já somos abençoados. Amém. Com toda sorte.